o que a gente faz quando a chance é pequena? O que eu e você fazemos quando a chance é pequena? Ficamos lamentando, reclamando, pensando em desistir? O que nós fazemos quando a chance é pequena? Acho que não está indo aí, não. Isso, agora foi. Quando a gente olha a história, o mundo está cheio de histórias de pequenas chances que se transformaram em grandes e surpreendentes finais. Quando a gente olha para a história de Davi, nós vemos que a chance de Davi derrotar o gigante Golias era muito pequena. Mas ele conseguiu. A chance de Gideão, quando a gente olha lá em Juízes, a história deste homem, vencer um exército numeroso com apenas 300 homens era muito pequena. Era uma chance muito pequena. Quando a gente olha também exemplos da história, a chance da menina paquistanesa, a Malala, sobreviver e se tornar um símbolo da luta contra a violência em relação à mulher, era pequena. Essa menina, apenas uma menina, foi baleada na cabeça pelos talibãs ao sair da escola em 2012. Se tornou uma grande ativista. A chance de Barack Obama se tornar o presidente dos Estados Unidos era muito pequena. Portanto, a gente olha, não está indo, está dando um delay, aí está mudando aí. Nós vamos ver então nessa manhã um texto bíblico que revela um momento em que a chance era muito pequena. E a gente vai tirar com este homem alguns exemplos para nós também nesses dias do que nós precisamos fazer e podemos fazer. Elias é um homem que sempre estava lidando com pequenas chances, que estava experimentando os limites. É um líder que estava lidando com a escassez, e na situação que a gente vai ver aqui, uma situação de fome, escassez de comida, de alimentos. E nós vamos ver então, pode mudar, irmão, isso, que no nosso mundo não é diferente. Os nossos dias, está piscando aqui, será que é a pilha? Por favor, irmão, ajuda aí. Aí, obrigado. Nos nossos dias não é diferente. Parece que nós estamos lidando constantemente com pequenas chances. E quem está vivendo a questão do Covid, de outras situações, de enfermidade na família, muito obrigado. Talvez já vivenciou isso, de receber um boletim médico dizendo assim, olha, as chances são muito pequenas de uma recuperação. Olha, nós já fizemos o que foi possível, a nossa parte foi feita. Eu lembro na situação do pastor Olisvaldo, que a médica falava para minha sogra, o que nós podemos fazer, estamos fazendo. Mas a chance dele é muito pequena de sair desse quadro. E talvez nós vivenciamos isso nesses dias. E o que fazer? A gente olha pessoas dizendo assim, olha, eu acho que a chance do Brasil sair dessa crise agora é muito pequena. Pessoas que já começam a se lamentar e reclamar, achando que a chance da minha família resolver os conflitos é pequena. A chance de eu solucionar aquela questão financeira, a dificuldade financeira que já nos assola é pequena. A chance de eu conseguir um emprego nesse cenário, pastor, é muito pequena. E quantos estão dizendo essas frases e trazendo para si essas certezas? A chance de eu realizar os meus sonhos nessa realidade é muito pequena. A chance de eu superar essa dor que eu estou sentindo e vivenciando é muito pequena. Muitos estão vivendo isso. E a gente vai olhar para o texto de alguém que viveu uma situação onde a chance era muito pequena. E a gente vai ver que ele não se lamentou. Ele não ficou reclamando. Ele não pensou em desistir. Diferente, ele foi perseverante, confiante. E fez algo que eu e você precisamos fazer ainda mais nesses dias. Em seguida, Elias, ele disse a Acabe, vá comer e beber, pois eu ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer, foi beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos, e ele orou. Depois ele disse ao seu servo, vá, olhe na direção do mar, olhe lá, veja o que está aparecendo.
O que você consegue visualizar? O servo foi, olhou e depois voltou e disse: não vi nada. Elias, eu não vi nada. E 6 vezes ele fez isso. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e que ele olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: eu vi subir uma nuvem muito pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa. Primeiro ele não via nada, agora ele vê uma nuvem pequena, mas Elias já dá a ordem ao servo: vá depressa dizer a Acabe: apronte o seu carro e volte para casa. Se você não fizer isso, se você não se aprontar, se você não ir rápido, a chuva vai te impedir. Mas ainda não tinha chuva, era só uma pequena nuvem. E quantas vezes a gente olha algumas nuvens se formando e a gente fala assim: vai chover, e não chove. Elias vê uma pequena nuvem e já manda o servo dizer àquele rei Acabe: vai chover, se você não me ouvir, você não vai conseguir andar. Em pouco tempo o céu ficou todo escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto, correu à frente do carro de Acabe até a entrada daquela cidade. 1 Reis, capítulo 18. E aí eu pergunto para você: o que você faz quando a chance é pequena? Quando a gente olha a biografia deste homem, no primeiro livro de Reis, a biografia de Elias começa dizendo que ele era um homem de oração. Se fossem pegar a minha vida, a sua vida, para destacar algumas qualidades da nossa vida, quais seriam as coisas pontuadas como qualidades da nossa vida? Coisas que são marcantes, que as pessoas conseguem visualizar e vão escrever sobre nós. De Elias era que ele era um homem de oração. Era algo que ele tinha de qualidade, se destacava. Começa mostrando que ele era um homem de oração, de intimidade com Deus. Este homem foi comissionado por Deus para trazer o povo de Israel de volta ao caminho, para voltar ao Senhor. Aquele povo estava afastado por escolha própria, pela influência do sistema ali de Acabe, Jezabel. E quando você lê esses capítulos de 1 Reis, você vai ver toda essa história deste homem que enfrenta esse sistema, comandado por Acabe, por Jezabel, o povo de Israel se afastando de Deus. Elias é levantado então para trazer o povo de volta, através da palavra pregada. Mas o povo estava satisfeito com aquele sistema que eles tinham, achando que eles conseguiam controlar quando ia e quando não ia chover. E se esqueciam que era Deus que controla, e controla a natureza até hoje. Controlava e controla até hoje. Deus disse para Elias que não ia chover por 3 anos seguidos. E pela comunhão que Elias tinha com Deus, por ser um homem de oração, Elias sabia que o que Deus havia revelado era a sua vontade e de fato ia acontecer. Israel estava passando nesse contexto aqui de 1 Reis, desse capítulo que nós lemos, por um momento muito difícil. Não chovia, o povo estava sofrendo, a terra estava sofrendo, os animais estavam sofrendo por falta d'água. Nós estamos vivendo um momento difícil agora de seca também. Mas imagina ficar 3 anos, quase 3 anos e meio sem chuva. Era o que eles estavam vivendo, um momento de escassez, de calamidade. O serviço meteorológico de Israel não havia predito chuva para aquele dia. Não havia nenhuma frente fria chegando. O céu não estava carregado, nenhuma nuvem no céu. Mas Elias, como era um homem de oração, ele acreditava que esse Deus que ele cria fazia milagres. E podia mandar chuvas. Podia mandar a chuva. E com Elias aqui nós aprendemos que nós podemos viver pela fé. Essa fé que nos faz enxergar além do que os olhos naturais enxergam. Em seguida, Elias disse a Acabe: olha, vá comer e beber, pois eu ouço. Eu estou ouvindo, uma forte tempestade está chegando. Nenhuma nuvem, nenhum tempo de chuva, mas ele acreditava na palavra de Deus, na promessa de Deus. O que você faz quando a chance é pequena? Elias confia.
Elias tem fé. Elias acredita. Somos apresentados ao profeta no contexto de uma seca, que havia já Deus garantido a ele que duraria anos. A miséria reinava em Israel. Mas Elias, ele crê. E ao ele crer, isso faz toda a diferença. Nesse período, quando a gente olha, para Elias não faltou nada. Nem o que comer e nem o que beber. Deus trazia o alimento para ele. Porque ele acreditava. E por acreditar, isso fez toda a diferença. E a gente olha o texto e vê que todos duvidaram dele. Acabe duvidou de Elias. Jezabel duvidou do profeta de Deus. Elias não duvidou de Deus. Qual está sendo o nosso comportamento diante de todo esse cenário? De confiança? De perseverança? De continuar acreditando nas promessas de Deus? Elias não duvidou. Ele acreditava que a seca era uma realidade, embora que nem todos acreditassem nisso, nem todos notassem isso. E ele acreditava que a solução para essa seca, essa estação da seca, iria acabar quando Deus determinasse. Ele acreditava nisso e ponto final. Não importava o que Acabe, o que Jezabel pensava. Ele acreditava nisso. Ele tinha confiança com relação a isso. Ele acreditava na vontade de Deus e que a vontade de Deus seria revelada e que a vontade de Deus era o melhor para a nação, mesmo eles sofrendo aquele momento. Por intermédio dele, de Elias, todos iriam saber que o Deus de Israel é Deus, que Deus é Deus, como já cantamos aqui. Querido, guarde essa frase. Quem tem fé, vê o que as pessoas normalmente não vê. Quando nós temos fé em Deus, nós vamos ver coisas que as pessoas normalmente não veem. É por isso que as pessoas que convivem conosco e que ainda não servem a esse Deus que nós servimos, quando nós falamos de algumas coisas que nós acreditamos, elas acham que nós somos loucos. Como pode acreditar nisso num dia como hoje, numa época como hoje? Porque quem tem fé vê o que as pessoas normalmente não veem. Por mais que a gente receba notícias de que a chance é pequena de uma cura, de uma restauração, nós ainda cremos e vemos isso acontecer. Porque nós vemos coisas que normalmente os outros não veem. E Elias obedece a Deus. Ele enfrenta o rei. E esse rei seguia um Deus chamado Baal. E o preço que Elias pagou foi um preço muito alto. Porque ele escolheu ficar do lado de Deus. É o preço que a gente paga hoje. Por escolher ficar do lado de Deus e não desse sistema corrupto que temos hoje, desse lamaçal de pecado que a nossa sociedade vive hoje. Nós pagamos um preço alto, mas precisamos continuar firmes naquilo que nós acreditamos. Precisamos. Quando a chance é pequena, ter uma fé audaciosa faz toda a diferença. E eu vou trazer alguns exemplos bíblicos. Abraão e Sara, a chance deles terem um filho era muito pequena. Mas eles creram e isso fez toda a diferença. A chance da filha de Jairo ser curada era muito pequena. Ele foi atrás do mestre, houve ali um imprevisto no caminho, mas ele creu e isso fez toda a diferença. A chance de Moisés libertar o povo do Egito era muito pequena, mas ele fez porque ele creu, e isso fez toda a diferença. A chance de Daniel ser um grande líder lá na Babilônia, se destacar entre os demais, queridos, era muito pequena, mas ele creu, e isso fez toda a diferença. E você, está diante de algo em que a chance é pequena? O seu Deus não é pequeno. O seu Deus, ele é todo poderoso. A gente acabou de cantar aqui, o grande eu sou. O grande eu sou. É Ele que pode todas as coisas. O que você está enfrentando, o que você acha que a chance é pequena? Salvar o seu casamento? Passar no vestibular? Resolver aquele conflito relacional? Pagar as suas dívidas? Voltar para a igreja? Voltar a ter um compromisso sério com Cristo?
recuperar o seu ânimo, vencer aquele desafio, conseguir aquela promoção no trabalho. Você acha que a chance é pequena? Volte a crer no Deus que abre as portas. Volte a crer no Deus que aumenta possibilidades quando a chance é pequena. O nosso Deus, Ele faz isso, Ele aumenta as possibilidades quando as chances são pequenas. Continue crendo nesse Deus, o Deus do impossível. O Deus do impossível. Elias acreditava nesse Deus do impossível. Elias acreditava que só podia contar naquele momento com o Senhor Deus. Um Deus que Ele era único e imanipulável. Ninguém conseguia manipular Ele. Elias acreditava que as soluções para os seus problemas ali vinham somente de Deus e de mais ninguém. Não era de Acabe, não era de Jezabel. Era somente de Deus e por isso ele confiava nesse Deus e se sujeitava a esse Deus. Portanto, nós somos desafiados nessa manhã a desenvolver atitudes corajosas. Como Elias, nós precisamos aprender que a fé em Deus, ela nos nutre de coragem. Ela nos nutre de coragem. Acabe foi comer, Acabe foi beber. Elias, porém, ele fez algo diferente. Elias subiu ao topo do monte. Elias se prostrou. Elias colocou o rosto entre os joelhos. E Elias fez o quê? Reclamou. Se lamentou. Falou que estava muito difícil. Falou que ia desistir de tudo. Ele orou. Ele invocou o nome de Deus. Ele se coloca e se prostra diante de Deus em oração. Querido, você precisa crer, mas você também precisa agir. Não adianta só crer, não adianta só conhecer e saber, você precisa agir. Quando a chance é pequena, nós precisamos ter fé em Deus, mas precisamos também fazer a nossa parte. A nossa parte. A realização dos sonhos, a superação de uma crise, a experiência de tempos melhores, mesmo diante de um cenário de crise, de seca, não são automáticos. Não vem num passe de mágica. Exige de nós sacrifício. Requer que se pague o preço. Até ontem eu estava ministrando um estudo e a gente estava falando sobre isso. Você quer ser um bom atleta? Isso vai acontecer num passe de mágica? Eu vou começar a correr. Vou fazer agora já competições. Não treina não para você ver. Você não vai conseguir, o seu corpo precisa se acostumar, precisa ter esse hábito, precisa desenvolver força, habilidades, resistência. E tudo isso vai exigir de você sacrifício, não acontece num passe de mágica, isso é com Deus também. Deus pode operar milagrosamente, mas você tem que fazer a sua parte. Quando a chance é pequena, você precisa ter atitudes diferentes, atitudes diferenciadas. Não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas esperando um resultado diferente, porque não vai vir um resultado diferente. Não adianta você ter a mesma vida com Deus esse ano, como foi do ano passado, esperando que você vai ter um crescimento espiritual maior. No seu trabalho, não se mexe não. Não busque capacitação. Não busque especialização para ver se você cresce profissionalmente. Não cresce, não acontece num passe de mágica. Exige sacrifício, principalmente agora. Muito mais competitivo e exigente o mercado de trabalho. Quando a chance é pequena, você precisa ter atitudes diferentes, diferenciadas. Deus pode fazer um grande milagre no seu casamento, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus negócios, mas você precisa ter atitudes diferentes e ousadas. Olha quantos estão se destacando nesse cenário de crise, porque souberam se reinventar, em vez de ficar se lamentando, souberam aproveitar o cenário para buscar novos horizontes, novas atividades, um novo jeito de fazer as coisas. Atitudes diferentes, ousadas. Há um contraste aqui entre a atitude de Acabe e a atitude de Elias. Enquanto Acabe vai para uma festa, comer, beber, se assentar, como se nada estivesse acontecendo, como se eles não estivessem passando um momento de seca, um momento de tragédia entre aquele povo, Elias sobe ao cume do monte, e numa atitude diferente, ousada, corajosa, Elias vai orar.
Elias vai orar. Elias se comunicava com Deus. E por meio da oração, ele se submetia a Deus. É por isso que Deus falou, vai chover. Diga para Acabe que vai chover. E Elias foi. E quando a gente olha o contexto, a gente vai ver que Acabe queria matar Elias. Elias era alguém que perturbava Acabe. Acabe se sentia perturbado por causa da presença de Elias. Elias o incomodava, porque Elias era alguém que não era vendido, não aceitava presentes, ele só ouvia a voz de Deus, ele não era alguém controlável por Acabe, ele não tinha medo de falar o que Deus mandou falar. Elias não recebia presentes para mudar de lado, e Acabe podia matar Elias, mas Deus disse, vai ao encontro de Acabe e diga, e Elias foi. E Elias foi em direção a Acabe e disse, vai chover. Você quer experimentar tempos melhores, mesmo diante de um cenário difícil? Querido, isso é possível. Corra para a presença de Deus. Foi o que Elias fez. 3 anos e meio, aproximadamente, sem chover. Um estado de calamidade, sem água, seca. Mesmo assim, o profeta sendo cuidado por Deus, mas ele não deixou de todos os dias correr para a presença de Deus, de ter um tempo a sós com Deus, porque ele sabia que a presença de Deus na nossa vida faz a diferença. Para esses dias que estamos vivendo, a presença de Deus em nós faz a diferença. Ajuda a vida a ficar mais leve, porque a gente vai confiar nele, a gente vai colocar nas mãos dele, a gente vai aprender a descansar, mesmo que essa prática seja tão desafiadora. Se você for até a presença de Deus, você vai ver que Deus ele é por você. E se Deus é por você, ninguém será contra você, é o que diz o texto. Lá em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, tenha atitudes corajosas. E se você tiver atitudes corajosas e diferenciadas, os resultados serão diferentes. Se você continuar com as mesmas atitudes, com o mesmo comportamento, com a mesma rotina, com o mesmo jeito, com a mesma reclamação, querido, não vai ter nada diferente. Pelo contrário, você vai cada dia vivenciar dias mais difíceis e situações mais complicadas. Você precisa, então, vencer a passividade. Seja uma pessoa de ação. Seja uma pessoa que lute, de força, de ânimo, de entusiasmo. Não permita que as situações externas tirem isso de você. É um desafio, eu sei que é. Para mim, para você, para todos nós. Mas seja uma pessoa que vença a passividade. Não fique parado. Não fique perpetuando somente os dias ruins que você já viveu. Olhe para as coisas boas que Deus já fez e tem feito. Onde estão os seus olhos? Onde está o seu foco? Para onde você está olhando diante desse cenário? Então, pastor, eu não vou ficar vendo o que está acontecendo? Vai, mas querido, não foque só nisso. Não perpetue somente os dias ruins. Olha as coisas boas que Deus já fez. Vença a passividade. E o mais importante, desenvolva uma vida intensa de oração. Aqui está o segredo de Elias. O grande segredo desse profeta. Ele era um homem que soube desenvolver uma vida intensa de oração. E quando a gente olha esse capítulo que estamos vendo sobre a chuva, e se você continuar ele, você vai ver o profeta desafiando os profetas de Baal. A vida deste homem era uma vida de intensa oração, ao ponto de que quando Tiago foi falar de oração, lá em Tiago capítulo 5, ele fala sobre essa experiência de Elias. Um homem que era como eu e como você, um ser humano como nós, não era um super-homem, era um ser humano como eu e como você, com medos, com defeitos, mas ele orou e não choveu, orou novamente e choveu, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz nos seus efeitos. E Elias para falar, Tiago para falar sobre isso, usa sobre a vida de Elias. Elias vai para o altar de Deus, enquanto Acabe vai para o entretenimento. Para onde você vai nos dias difíceis? Para onde você olha nos dias difíceis? Onde você busca proteção, socorro? Onde você busca paz? Elias
tinha uma vida intensa de oração. Ele não abria mão disso. E eu desafio você nessa manhã, a você estar a sós com Deus, a desenvolver isso cada dia mais. Ontem estava num pequeno grupo, e um dos irmãos ali, um casal, compartilhando uma situação da vida deles. O crescimento que esse casal tem tido, que esse irmão tem tido na presença de Deus. Ele estava num trabalho e imaginou que esse trabalho seria o emprego que ele ia se aposentar e ficar por muitos anos. E de repente ele é mandado embora, dispensado, e aí entra num momento de crise, porque passa algum período desempregado, de questionamentos, de desanimado, e agora Deus abre uma porta na área que ele queria e se formou, e ele super feliz de ver o que Deus fez e de como Deus tem caminhado com ele. E uma das coisas que ele destaca nessa experiência é o tempo que ele orou, que ele colocou nas mãos de Deus, e que agora ele vai trabalhando, pedindo a direção de Deus, a proteção de Deus, e que diferença isso tem feito na vida dele. Portanto, isso não é só para Elias, isso é para mim e para você hoje, essa intensidade na oração, estar a sós com Deus, orar fervorosamente, colocar todos os nossos sonhos diante de Deus, contar todas as suas preocupações diante de Deus, preocupações que Deus conhece já quais são, preocupações que talvez pessoas que estão do seu redor, que convivem com você, não conhecem, não conseguem entender, mas Deus, Ele conhece, Ele entende. Conte para Deus, e quando a gente faz isso, a gente experimenta os milagres de Deus a cada dia, a cada momento, porque Elias tinha fé, ele confiou, ele ouviu, e Elias então procurou um lugar para orar. Ele se ajoelha, ele se humilha, e quando ele se ajoelha e se prostra diante de Deus, isso é uma forma de reconhecer: Senhor, eu sou limitado, mas o Senhor é grande, a chance é pequena, mas o Senhor é o Deus de todas as coisas e que controla todas as coisas. Em sua oração ele pede para Deus cumprir a palavra, e quando sai da oração, viu a grande chuva chegando. E algumas coisas nesse texto, algumas palavras que eu gostei muito. Primeiro, eu não vi nada. Há 3 expressões que chamam muito a minha atenção. A primeira é: eu não vi nada. Aquele servo vai por 6 vezes olhar o tempo, o cenário, e ele declara a Elias: eu não vi nada. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Se fosse eu e você, talvez na primeira a gente já desistia. Ah não, vamos ser um pouco mais otimistas. Na terceira a gente já desistia. Ele vai por 6 vezes e diz a Elias, que acreditava na chuva: não estou vendo nada. Elias, não tem chuva não. Elias, não tem nenhuma nuvem. Elias, não tem tempo de chuva. Elias, não vai chover, eu não estou vendo nada. Às vezes a gente não vê nenhum sinal de ação de Deus. Não há nada. A gente olha, a gente tenta enxergar, não há nada, nenhum sinal da ação de Deus. E quando não há nada, sabe o que a gente tem que lembrar? Que foi a partir do nada que Deus criou tudo o que existe. E haja luz, e houve luz. Foi a partir do nada que Deus criou tudo o que existe. Acredite, mesmo sem ver nada acontecendo, acredite, continue confiando. Elias ensina para nós sobre perseverança, sobre ser persistente, uma qualidade que nós precisamos ter na nossa vida de oração e na nossa caminhada com Deus. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Pastor, eu estou orando já há tanto tempo, eu estou esperando já há tanto tempo. Querido, continue sendo persistente. Mesmo que você não esteja vendo nada, continue confiando. Será que a gente pode acreditar, mesmo quando a gente não consegue ver? Outra frase que me chama a atenção. Primeiro, ele não vê nada. Na 7ª vez, ele vê uma pequena nuvem. Só uma pequena nuvem, do tamanho da mão de homem. Tem até uma música, Vai Chover, que fala sobre isso. Uma pequena nuvem. Elias, olha, 6 vezes eu fui lá, não vi nada, agora eu estou vendo uma pequena nuvem, vamos desistir? Às vezes, o que nós vemos não é suficiente.
Naquele dia não havia nenhum indício de chuva. E Elias continua acreditando, buscando, clamando a Deus, mesmo quando o que vemos ainda para nós parece não ser suficiente. É muito pequeno. E sabe o que a gente aprende? Não desprezar as coisas pequenas. Uma pequena nuvem apareceu, Elias. Olha, agora é a 7ª vez, eu estou aqui, já estou cansado, mas agora apareceu uma pequena nuvem. Não despreze as coisas pequenas. Sabe por quê? Porque muitas vezes talvez a gente está desprezando o agir de Deus nas coisas pequenas. Deus está agindo, se manifestando, mas a gente quer coisas grandes. Não aproveita o agir de Deus nas coisas pequenas. E outra frase é: agora sim, uma grande tempestade. Não vejo nada, uma pequena nuvem e uma grande tempestade. E caiu a grande chuva, chuva de bênçãos, trazer água para aquela terra seca. Aqui simbolizava a bênção do Senhor sobre o seu povo, um povo que ainda era desobediente. A bênção de Deus, as chuvas de bênçãos de Deus sobre a sua nação. Precisamos aprender a caminhar, a crer, a descansar, a confiar nessa ação progressiva de Deus. Às vezes experimentamos algo tão extraordinário que quando a gente olha não tem explicação, querido. Vem de Deus. É algo que vem de Deus, não tem outra explicação. O Deus de Elias era maior do que aquela seca. O nosso Deus hoje é maior do que tudo isso que a gente está vivendo. A gente precisa crer nisso. O Deus de Elias estava acima da natureza. O nosso Deus, que é o Deus de Elias, está acima de tudo isso. De pandemia, de tudo. O caminho dos tempos melhores inclui uma espera paciente. A gente precisa esperar pacientemente. É preciso perseverar. Não desista, querido. Mesmo quando você olha e não vê nada, não desista. Mesmo quando você olha e olha, é algo muito pequeno, não desista. Porque se você continuar perseverante, você vai ver a grande chuva do Senhor sobre sua vida, sobre sua casa, sobre esse projeto, esse sonho que você tem. Não abandone a fé, não abandone a comunhão com os irmãos. Busque constantemente. Quantos que nesse período se afastaram do pequeno grupo, se afastaram das atividades que estão sendo realizadas online? Não faça isso, querido. Volte, esteja em comunhão. Eu tenho participado dos pequenos grupos, estão sendo online. É diferente do presencial? Não é a mesma coisa? Não é. Mas a gente pode continuar chorando junto ainda. A gente pode continuar pedindo oração para o outro, caminhar junto, não estar sozinho. Isso faz a coisa ficar mais fácil. Portanto, querido, não abandone a comunhão com os irmãos. Estamos agora de volta. Se você puder, venha. Não fique acomodado na sua casa, no conforto do seu lar. Venha, se você pode, se você sente segurança. Que bênção estar aqui, não é? Não é diferente? É a mesma coisa de estar em casa, vendo pelo celular, pela TV? Não é, querido. Tenha obediência completa. Não pare pela metade. Quantas coisas na sua vida você começou? Você conseguiu começar, mas parou. Se você não tivesse parado, talvez hoje seria diferente. Tantas áreas da sua vida. Não pare pela metade. Lembre-se, não importa a insignificância dos indícios. Aquele dia não era dia de chuva. Não tinha um tempo de chuva formado. Não tinha nenhuma nuvem. Mas Elias acreditou na realidade das promessas de Deus. E ao experimentar isso, a gente sabe o que a gente pode fazer? Bendizer ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque estamos também passando um momento difícil. Mas o que a gente faz quando as chances são pequenas? A gente não murmura não, querido, a gente não reclama, a gente ora, a gente continua acreditando, a gente continua confiando que a chuva vai chegar, que a bênção vai chegar, que o cuidado de Deus vai continuar sendo presente, a gente vai ser perseverante. Estamos há 1 ano e meio, não sei quanto tempo vai ser, não sei mais quanto tempo a gente vai conviver com tudo isso. Aquele servo, Elias, por 6 vezes continuou acreditando na promessa de Deus. Você vai parar pelo caminho? Você vai desistir? Vai entregar os pontos? Vai ficar lamentando? Não, querido, confie.
bendiga ao Senhor, exalte a Ele, por tudo que Ele já fez, e por tudo que Ele tem feito na sua vida e na sua família. Vamos nos colocar em pé, vamos declarar isso. Senhor, eu vou te bendizer, eu vou